Tem um dia específico. Um dia que você não escolheu, que ninguém avisa que está chegando. Um dia que começa igual a todos os outros, com café, com luz entrando pela janela, com o barulho comum da rua, e que de repente para. Não o mundo. Você. Por dentro. E nesse silêncio que cai sem aviso, uma certeza atravessa o peito com uma clareza que dói mais do que qualquer discussão que você já teve. Você percebe que acabou. Não da forma que as pessoas mostram nos filmes. Sem batidas de porta, sem choro explosivo, sem um momento dramático que serve de ponto de virada. Não. É muito mais quieto do que isso. É quase imperceptível. É um pensamento que passa devagar, como uma folha caindo, e que você tenta ignorar, mas que já chegou. Já entrou. E não tem mais como fingir que não viu. Esse momento não tem data marcada no calendário. Ele não acontece necessariamente no dia da separação, nem na noite em que as malas foram feitas, nem no dia em que os documentos foram assinados. Às vezes ele acontece bem antes disso. Às vezes depois. Às vezes em um domingo silencioso enquanto você está lavando a louça. Às vezes na metade de uma conversa que já não significa nada. Às vezes no meio de um abraço que já não tem calor. O dia em que você percebe que acabou não é um dia de fim. É um dia de reconhecimento. E reconhecer dói de um jeito diferente de qualquer outra dor. Se o que estou descrevendo soa familiar, se você já viveu esse momento ou sente que ele se aproxima, talvez esse seja o seu lugar. Não para encontrar respostas. Mas para, talvez pela primeira vez, ouvir alguém nomear o que você nunca soube como chamar. Fique até o fim. Não porque vai encontrar uma saída. Mas porque às vezes é necessário percorrer o que dói até o final, antes de entender o que ele significa. Esse canal existe para isso. Para o que não se diz em voz alta. Para o que vive em silêncio dentro de você. Existe uma qualidade específica no silêncio de uma casa onde um relacionamento está morrendo. Ele não é igual ao silêncio de uma casa vazia. Não é igual ao silêncio de uma manhã de domingo em que todos ainda dormem. É um silêncio habitado. Um silêncio que existe entre dois corpos que ainda compartilham o mesmo espaço, mas que já não habitam o mesmo mundo. Você já sentiu isso? O som da televisão que cobre o que não é dito. A cozinha onde os dois se movem sem se tocar, cada um em seu órbita, cada um desviando do outro com uma naturalidade ensaiada que dói mais do que qualquer colisão. A cama onde dois corpos deitam separados por centímetros que parecem léguas. O bom dia que soa como protocolo. O como foi seu dia que não espera a resposta verdadeira. Esse silêncio tem textura. Tem peso. Tem temperatura. E ele vai crescendo devagar, preenchendo os espaços entre as palavras, ocupando o tempo entre os gestos, instalando-se nas pausas onde antes havia algo vivo. Você começa a prestar atenção em detalhes que nunca notou antes. A forma como a outra pessoa bate a porta do banheiro. O jeito como empurra a cadeira ao levantar da mesa. O horário em que o celular vibra e a expressão que aparece no rosto antes que ela perceba que você está olhando. Você começa a ler o que não é dito muito melhor do que o que é dito. E o que não é dito, nessa fase, diz tudo. O dia em que você percebe que acabou costuma ser precedido de uma série de dias em que você quase percebeu. Dias em que você chegou perto da conclusão e recuou. Dias em que a verdade bateu na sua porta e você fingiu não estar em casa. Você escolheu a dúvida porque a dúvida ainda deixava uma saída aberta. A certeza fecha tudo. Mas chega um momento em que o silêncio externo fica denso demais para ser ignorado. Ele passa a ocupar os sons. Você começa a ouvir o que falta. A ausência de uma risada que costumava existir. A ausência de um comentário espontâneo sobre algo banal que vocês viriam juntos. A ausência de um toque casual, daqueles que não têm intenção, que apenas acontecem quando dois corpos estão confortáveis no mesmo espaço. Esses toques param antes que você perceba. E quando você percebe que pararam, já faz tempo. O silêncio externo é o primeiro a falar. Antes de qualquer conversa séria, antes de qualquer admissão, antes de qualquer decisão. O ambiente já sabe.
A casa já sabe. Os objetos que vocês escolheram juntos, as fotos na parede, o sofá onde um dia cabia dois com espaço de sobra e que agora parece pequeno demais, tudo isso já sabe. Tem uma crueldade particular nos objetos que permanecem no mesmo lugar. A caneca que ele sempre usava, ainda no mesmo gancho. O casaco dela, ainda pendurado no mesmo canto. A agenda com os planos que foram feitos sem saber que não seriam cumpridos. Esses objetos não sabem que acabou. Eles seguem fiéis à rotina que existia. E essa fidelidade deles dói de um jeito estranho, dói porque é uma prova muda de tudo que foi real, de tudo que um dia funcionou, de tudo que agora existe apenas como vestígio. Há um momento específico nesse processo em que o silêncio externo muda de qualidade. Deixa de ser o silêncio de algo que está morrendo devagar e passa a ser o silêncio de algo que já morreu. Você sente essa diferença no corpo. É quase como uma pressão que muda. Como quando o tempo fecha antes de uma tempestade e o ar fica diferente, mais pesado, mais quieto, mais carregado. Nesse ponto, o reconhecimento já está acontecendo, mesmo que você ainda não tenha formulado o pensamento em palavras. Seu corpo já sabe antes da mente. Seu estômago já sabe. Seu peito já sabe. Tem uma tensão nova em como você acorda, em como você atravessa os cômodos, em como você evita determinados horários do dia que antes eram os melhores. E então chega aquele dia. Aquele momento específico. Que pode ser qualquer coisa. Pode ser uma discussão que termina não com barulho mas com um silêncio que dura tempo demais. Pode ser um olhar que não tem mais nada dentro. Pode ser uma pergunta simples que fica sem resposta não porque a resposta não existe mas porque a energia de responder também já foi. Pode ser o momento em que você percebe que está contando os dias para uma viagem de trabalho, não porque quer ir, mas porque quer ficar longe. Pode ser o momento em que você percebe que está aliviado quando a outra pessoa sai de casa. Alívio. Essa palavra. Essa sensação. Ela é uma das mais devastadoras desse processo, porque ela não dói da forma que você esperaria que doesse. Ela dói porque você a reconhece. Você percebe que está sentindo alívio na presença de quem deveria ser sua paz, e essa percepção chega como um diagnóstico. Frio, preciso, irreversível. O silêncio externo, nesse ponto, não é mais ausência de som. É a presença de algo que não tem nome fácil. É o som do que foi. É o eco de todas as versões anteriores daquele espaço, daquela relação, daquelas duas pessoas que um dia se escolheram com algo que parecia sólido o suficiente para durar. E você está de pé no meio disso tudo. Ouvindo. Percebendo. Reconhecendo. O dia em que você percebe que acabou é silencioso por fora porque todo o barulho migrou para dentro. Existe uma voz dentro de você que você aprendeu a não ouvir. Não porque seja fraca. Mas porque o que ela diz é difícil demais de aceitar. Ela não fala alto. Nunca fala alto. Ela sussurra. Ela insinua. Ela aparece nos momentos de descuido, quando você está no trânsito, quando você está na ducha, quando você está entre o sono e a vigília e ainda não tem defesas suficientes para barrar o que é verdadeiro. Ela diz, e isso já não funciona. Ela diz, e você já não é feliz aqui. Ela diz, e você já passou muito tempo fingindo que está bem. E você aprendeu a responder a essa voz com argumentos. Com o tempo investido. Com os planos que existem. Com o que as pessoas vão pensar. Com o medo do que vem depois. Com a memória dos dias bons. Com tudo que construíram juntos. Você usa essas coisas como barragem. Por um tempo, a barragem aguenta. Mas existe um limite para quanto tempo uma verdade pode ser represada. O silêncio interno é o espaço onde a sua versão verdadeira mora. Não a versão que aparece nas redes sociais, não a versão que sorri nas fotos, não a versão que responde que está tudo bem quando alguém pergunta. A versão que fica acordada às 3 da manhã olhando para o teto. A versão que chora no carro sem razão aparente. A versão que sente um aperto no peito cada vez que pensa no futuro e não consegue ver nada nítido. Essa versão sabe há mais tempo do que você admite.
Ela sabe desde aquela noite em que você dormiu de costas pela primeira vez sem que fosse algo momentâneo. Ela sabe desde aquela viagem que era para ser boa e que foi apenas cansativa. Ela sabe desde aquela conversa que não resolveu nada e que você saiu sentindo que nunca mais valia a pena tentar. Ela estava lá em todos esses momentos, registrando, arquivando, construindo o dossiê que um dia apresentaria como prova. E quando o dia chega, quando o reconhecimento finalmente atravessa todas as camadas de defesa que você construiu ao longo do tempo, o silêncio interno muda de natureza. Ele se torna quase ensurdecedor. Não porque haja barulho, mas porque há clareza. E clareza, quando você esperava encontrar dúvida, é uma das coisas mais perturbadoras que existem. Tem uma pergunta que aparece nesse momento e que você não sabe responder. A pergunta não é: o que eu faço agora? Essa é a pergunta prática, a que vem depois. A primeira pergunta, a que aparece antes de qualquer outra, é esta: quando eu deixei de ser eu mesmo dentro disso tudo? Por que isso acontece? Devagar, sem alarde, sem que ninguém perceba, você foi se tornando uma versão ajustada de si mesmo para caber dentro do que o relacionamento exigia. Você foi arredondando os ângulos que criavam atrito. Você foi engolindo as opiniões que geravam conflito. Você foi guardando partes suas em caixas que foram sendo empilhadas em algum canto escuro, com a promessa silenciosa de que um dia abriria tudo de novo. Mas as caixas foram ficando lá. E você foi ficando sem acesso a partes inteiras de quem você era. Não foi um processo consciente. Ninguém decide acordar um dia e dizer: hoje vou começar a me perder. Acontece em microdoses. Acontece numa discussão em que você cede não porque concordou, mas porque estava cansado. Acontece numa escolha pequena que parece insignificante, mas que vai na direção oposta ao que você queria. Acontece em silêncios que você manteve porque o custo de falar parecia alto demais. E de repente você está olhando para um reflexo que reconhece como seu, com seu rosto e sua voz e seus gestos, mas que carrega uma distância estranha. Como se você estivesse observando a si mesmo de longe. Como se uma parte essencial sua estivesse esperando permissão para voltar. O silêncio interno depois do reconhecimento tem essa qualidade específica: ele é simultaneamente vazio e cheio. Vazio das histórias que você contava para si mesmo para aguentar. Cheio do que você ainda não sabe nomear. É um silêncio de transição. De um antes para um depois que ainda não tem forma. E nessa transição existe uma solidão que não aparece em nenhum lugar público. Ela não aparece nas redes sociais, não aparece nas conversas com amigos, não aparece nos relatos que você faz para as pessoas que perguntam como está. Ela existe no privado mais profundo que você tem. Ela existe nas madrugadas, nos intervalos entre uma obrigação e outra, nos momentos em que a distração falha e a consciência retorna ao ponto que você não quer encarar. Essa solidão não é a solidão de estar só. É a solidão de estar incompreendido. É a solidão de sentir algo que não tem tradução direta em palavras que outra pessoa possa receber sem reduzir ao lugar comum. Você tenta falar e as pessoas respondem com frases prontas. Com conselhos que não se aplicam. Com a experiência delas projetada sobre a sua, como se fosse a mesma coisa, como se a dor tivesse um formato universal que qualquer um pudesse ajudar a resolver. Mas a sua dor é específica. Ela tem o formato exato da vida que você construiu. Ela tem os contornos precisos da pessoa que você amou e da versão de você que existiu dentro desse amor. E essa especificidade é o que torna tão difícil de ser compreendido. Existe também, nesse silêncio interno, um medo que você raramente admite nem para si mesmo. O medo de que você não volte. De que as partes suas que foram guardadas nas caixas não estejam mais lá quando você for procurar. De que o tempo e o esforço de sobreviver tenham alterado algo fundamental em você, algo que era importante e que agora está diferente, ou menor, ou ausente. Esse medo não é racional. Você sabe, em algum nível, que não é assim que funciona. Mas o medo não precisa ser racional para ser real. E ele é real. Ele aparece às 3 da manhã com uma precisão cruel. Ele aparece nas perguntas sem resposta que você passa em revista enquanto o mundo ao redor dorme. Quem eu era antes disso? O que ficou?
O que foi perdido para sempre? E o silêncio não responde. O silêncio apenas fica presente, paciente, sem pressa. Existe ainda uma camada desse silêncio interno que é particularmente difícil de olhar no abandono de si mesmo que você praticou como mecanismo de sobrevivência. Não o abandono que a outra pessoa fez de você. O abandono que você fez de você mesmo. Você colocou suas necessidades em segundo plano por tanto tempo que chegou a acreditar que não as tinha. Você transformou o esquecimento de si em virtude. Em dedicação. Em amor. Mas amor que exige que você desapareça não é amor que sustenta. É amor que consome. E o dia em que você percebe que acabou é também, em muitos casos, o dia em que você percebe que se perdeu de si mesmo no processo. Que enquanto estava tão ocupado tentando salvar o que existia entre vocês, não percebeu o que estava deixando de si próprio no caminho. Essa percepção não chega como acusação. Ela chega como um cansaço. Um cansaço profundo, que não é físico, que não passa com sono, que não responde a férias ou distração. É o cansaço de quem passou muito tempo sendo o arquiteto de uma estrutura que não se sustentava mais, e que finalmente parou de tentar. E quando você para de tentar, o silêncio muda de novo. Ele fica diferente. Não mais o silêncio tenso da resistência. Não mais o silêncio barulhento das verdades represadas. Um silêncio mais quieto. Mais grave. Mais honesto. O silêncio de quem finalmente parou de fingir. Não existe superação bonita no fim desse caminho. Não existe um amanhecer em que você acorda renovado e liberto, pronto para a próxima fase com os olhos brilhando de possibilidades. Isso é o que os filmes mostram porque o público precisa de um ponto final satisfatório. A vida real não oferece isso. A vida real oferece manhãs em que você acorda e por um segundo não lembra, e então lembra, e aquele segundo de esquecimento é seguido por um peso que você terá que carregar por todo o resto do dia. Mas existe algo no outro lado desse peso. Não alívio. Não cura. Algo mais honesto do que isso. Existe um tipo de conhecimento que só vem de ter vivido algo difícil até o fim. Não o conhecimento motivacional que as pessoas gostam de compartilhar. Não a versão editada e higienizada que transforma a dor em lição e lição em crescimento e crescimento em conteúdo. Um conhecimento mais quieto do que isso. Mais pessoal. Mais íntimo. O silêncio que vem depois do reconhecimento não é vazio. Ele parece vazio porque você está acostumado a preenchê-lo com ruído. Você está acostumado com a presença constante de uma outra pessoa dentro do seu espaço físico e emocional, e quando essa presença deixa de existir, o que sobra parece um buraco. Mas não é um buraco. É um espaço. A diferença entre um buraco e um espaço é sutil, mas fundamental. Um buraco é uma ausência. Um espaço é uma possibilidade que ainda não tem forma. Isso não é motivação. Não estou dizendo que vai ficar bem logo. Não estou dizendo que a dor vai passar depressa ou que você vai encontrar alguém melhor ou que um dia vai olhar para trás e agradecer por tudo isso. Talvez você olhe para trás e apenas veja o que foi. Sem gratidão, sem narrativa de crescimento, sem a história redentora que a cultura popular prometeu que viria. E isso também está certo. Nem toda dor precisa virar lição. Nem todo fim precisa ter um sentido que o justifique. O que existe é o seguinte: o silêncio que você agora carrega é seu. É completamente seu, de uma forma que nunca foi enquanto havia outra pessoa ocupando aquele espaço. Esse silêncio conhece sua voz porque é feito da sua voz. Conhece seu ritmo porque é feito do seu ritmo. Não exige negociação. Não exige ajuste. Não exige que você seja menos ou diferente ou mais adequado a alguma expectativa. Isso não é alívio porque a solidão continua presente. Ela não vai embora só porque o silêncio é seu. A solidão é uma companhia difícil, especialmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses, nos primeiros aniversários de datas que você vai descobrindo que existiam dentro de você sem saber. Mas existe uma diferença entre a solidão de estar só e a solidão de estar mal acompanhado.
E essa distinção, que parece pequena quando você está no meio do processo, vai se tornando mais clara com o tempo. Não mais fácil. Mais clara. O dia em que você percebe que acabou vai continuar sendo aquele dia. Ele não vai se tornar outro dia. Ele não vai se transformar em algo menos pesado só porque o tempo passou. Ele vai existir na sua memória como existe, com todos os detalhes que ficam gravados quando alguma coisa importante acontece. O cheiro daquele dia. A luz daquele dia. Onde você estava? O que você estava usando? O que estava na sua frente quando aquela certeza chegou? Isso não passa. Não de uma forma que signifique que não vai mais estar lá. Mas a relação com esse dia muda. Você passa a carregá-lo de um jeito diferente. Tem algo que o silêncio depois de um relacionamento ensina que nenhuma conversa, nenhum livro, nenhum conselho consegue transmitir, e você é capaz de estar com você mesmo. Isso parece óbvio quando dito em palavras. Mas quando você está vivendo, quando a casa está quieta e o espaço do outro é um negativo presente em cada cômodo, a capacidade de estar com você mesmo não é óbvia. É algo que você tem que redescobrir. Às vezes reaprender do zero. Não porque você estivesse errado antes. Mas porque você estava tão ocupado sendo parte de dois que esqueceu como é ser um. E voltar a um, depois de ter sido dois, é um processo que não tem tutorial. Não tem prazo. Não tem métrica. Há dias em que você acredita que consegue. Há dias em que você acredita que não consegue. E os dois tipos de dias são igualmente verdadeiros. O silêncio que permanece depois que tudo isso passa não é o mesmo silêncio que existia antes. Ele tem uma camada a mais. Uma memória a mais. Uma compreensão a mais do que você é capaz de atravessar. Não estou dizendo que você vai sair mais forte. Essa é uma dessas frases que soa bonita e que não diz nada verdadeiro sobre o que acontece com pessoas reais em situações reais. Talvez você saia mais cauteloso. Talvez mais cansado. Talvez com uma tendência nova a proteger partes suas que antes ficavam expostas. Talvez com uma dificuldade nova em confiar que o que parece sólido realmente é. Essas não são fraquezas. São consequências. São as marcas do que você viveu. E marcas não são vergonha. Marcas são o mapa do que aconteceu. O silêncio que você carrega agora, o silêncio do depois, não é para ser preenchido rapidamente. Não é uma urgência a ser resolvida. É um território a ser habitado, com paciência, com honestidade, com a disposição de estar presente em um espaço que ainda está sendo construído por você. Não existe um final satisfatório para esse tipo de dor. Existe apenas o próximo momento. E o próximo. E o próximo depois desse. E em algum ponto, sem que você consiga apontar exatamente quando, o silêncio começa a ter uma qualidade diferente. Não melhor, necessariamente. Mais diferente. Mais seu. O dia em que você percebe que acabou não é o último dia de nada. Mas ele é o primeiro dia de algo que ainda não tem nome. E talvez não precise ter. Às vezes o silêncio não é a ausência de resposta. Às vezes o silêncio é a única resposta honesta que existe.